Será que você está estudando para memorizar os conteúdos? Será que você está levando em consideração como o seu cérebro funciona, como o seu comportamento funciona? Quando você vai fazer o seu planejamento, quando você senta para estudar? E o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é: será que o seu corpo está preparado para memorizar naquele momento? E quando eu falo seu corpo, eu estou falando de uma série de elementos que são muito pequenos, contudo, somados, fazem uma grande diferença no seu nível de concentração e na disposição que você tem ali para absorver aqueles conteúdos. Isso envolve ingestão de água. Gente, o nosso corpo todo, os processos que acontecem, metabólicos, químicos, eles acontecem meio aquoso. Se não tem água suficiente, você não vai ter uma boa memorização, você não vai ter uma boa concentração. E quando a gente fala de neurônio, a gente está falando de célula. E de célula complexa, ela requer muita energia, muita água, muito nutriente. Então, você não vai conseguir memorizar bem se você está com escassez de água. Da mesma forma, se você está com escassez de nutriente, de uma alimentação saudável. Isso faz parte de um bom planejamento para o estudo, sim. Tá? Inclusive, ultimamente, a gente vê muita pesquisa dentro da área de comportamento, vinculando saúde mental e também bom desempenho de memória a alguns tipos de substâncias que a gente encontra na nossa alimentação. E a gente vê uma ênfase muito grande em 5 dessas substâncias, que são triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina, tá? E a gente encontra em vários alimentos triptofano, ômega 3, que é clássico. Nós temos também vitamina C, vitaminas do complexo B, e nós também temos a vitamina D. Tudo isso está atrelado à regulação de humor e também à disposição para que você consiga estudar bem. Então, será que você está se alimentando com um aprovado ou não? Isso conta demais. Não só durante esse período de estudos que você está tendo agora, como também no momento da sua prova. O que você come na sua prova tem todo o peso. Eu acompanho uma pessoa que quer medicina, acompanho aqui na clínica. E a gente fica observando sempre, todo simulado que ela faz, a gente fica observando. E aí, as variáveis, né? É como se fosse um ambiente de experimento científico, o simulado. E a gente observando o que foi que aconteceu antes, o que foi que aconteceu depois, nos dias que ela tem menos e mais concentração, menos e mais rendimento. Essa é a postura do aprovado, do futuro aprovado Enem. E foi engraçado que teve um dia que ela foi fazer prova e ela tinha comido cuscuz antes de ir. Foi um dia que ela foi para fazer simulado de manhã. E o rendimento dela foi, maravilhoso. Então, ficou registrado nos arquivos dela, no repertório de altimento dela, que se alimentar bem antes de fazer a prova fazia toda a diferença na disposição dela. Eu trago isso só como exemplo, tem outros fatores que estão vinculados, né? Outros tipos de alimento que devem ser observados, inclusive, quem puder, quem tiver a oportunidade de fazer um acompanhamento nutricional, para que tenha também um bom rendimento de desempenho cognitivo durante os seus estudos e, assim, também uma boa memorização, faça isso, tá? Tudo precisa estar alinhado para que essa aprovação aconteça. Aí isso envolve também se preparar o corpo para conseguir memorizar em longo prazo os conteúdos. Envolve também o seu sono. Não existe memória sem sono saudável. Por quê? Durante o dia a gente memoriza em curto prazo, fica lá no nosso hipocampo. Durante a noite é que essas memórias de curto prazo são transferidas para memórias de longo prazo e de médio prazo também nessas regiões corticais. Então, se não dorme bem, não tem boa memória, ok? Ter uma boa saúde mental também. Falar sobre si mesmo, ter ambientes sociais que sejam favoráveis, porque, ok, Roberta, eu estou com foco no Enem, eu quero ser aprovada esse ano. Então, o Enem é prioridade na minha vida e outras coisas não vão ter tanto espaço. Concordo plenamente. Só que veja, você tem necessidades. Você não é máquina. Você tanto tem necessidades como tem limites. E essas necessidades e esses limites também precisam ser minimamente respeitados durante esse ano que você está estudando para aprovar no Enem. Ok? Se isso não for respeitado, você pode entrar num processo de adoecimento mental, de sofrimento, tá? E isso pode prejudicar o seu rendimento nos estudos.
Isso pode prejudicar, mesmo se não chegar a um processo de sofrimento psicológico, não respeitar os seus limites e não respeitar também essas suas necessidades, pode fazer com que você tenha uma baixa de rendimento nos estudos, de concentração, de motivação, e isso a gente não quer, tá? Porque baixou a concentração, a gente também tem uma queda aí no processo de memorização, de retenção desses conteúdos, ok? Uma coisa está alinhada à outra. Então, prepare esse corpo para memorizar. A gente é um organismo, nós temos células, e tudo isso, esse processo de aprendizagem, todo esse processo de aprendizagem, ele vai acontecer como processos químicos também. Então, a gente precisa estar bem para que a gente consiga ter uma boa memorização, ok? Outro ponto que a gente vai evidenciar no que se refere a memorizar os conteúdos em longo prazo é quanto às estratégias de estudo, estratégias que permitam que você realmente aprenda os conteúdos. Uma dessas estratégias está vinculada à regularidade que você estuda, no que se trata das disciplinas. O ideal é que quanto mais vezes você estudar durante a sua semana uma mesma disciplina, melhor vai ser a sua memorização. Um exemplo, se você tem 8 horas de estudos de matemática por semana, estuda 1 hora e pouquinho por dia, né? Divide durante a sua semana, então em um dia estuda 2 horas, e nos outros dias estuda 1 hora por vez, tá? Porque assim, o que vai acontecer? Como o nosso processo de memorização ele é consolidado durante a noite, você vai dormir 7 dias, né? Todos os dias da sua semana, após ter estudado matemática. Então, você vai ter 7 oportunidades de memorizar aquele conteúdo enquanto você dorme. Ok? Outro fator que vai ser beneficiado por você espalhar essa mesma disciplina várias vezes na sua semana é que vai incidir naquele ponto que eu falei logo no início da live. Regularidade. Quanto mais regular, quanto mais recorrente é o estudo de um conteúdo, de uma disciplina, mais vai ganhar valor de sobrevivência dentro da lógica do nosso cérebro e mais energia vai ser dedicada à memorização, à consolidação daquela memória pelo nosso cérebro, porque aquilo ali, por estar muito presente, o nosso cérebro vai interpretar como, opa, isso aqui faz todo sentido dentro da lógica de sobrevivência, do ambiente de sobrevivência dessa pessoa. Então, eu vou dedicar uma energia maior para consolidar essa memorização e ela passar gradativamente de uma memória de curto prazo para uma memória de médio prazo e posteriormente, uma memória também de longo prazo. Então, torne a sua disciplina, todas as disciplinas, se possível, regulares e recorrentes dentro da sua semana. Espace elas durante a semana.